Deus tem planos nas nossas vidas. Família é projeto de Deus. O tema da mensagem é Grande Deus. Salmos, capítulo 145, versículo 3. Diz assim: Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Vou repetir. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Nós vamos falar sobre o grande Deus. E aqui o salmista, ele está falando, olha, nosso Deus ele é grande, né? Nosso Deus ele é grandioso e ele é muito digno, ou seja, ele é merecedor de louvor, de elogio, né? De toda honra, de toda glória, de todo poder, de toda adoração. Nosso Deus ele é muito digno, ele é muito merecedor. E a sua grandeza, ou seja, a sua imensidão, a sua vastidão é inescrutável, ou seja, é incompreensível, é sem limites, é ilimitada. A nossa mente humana, né, limitada, não consegue entender nem compreender a grandeza desse Deus. Então, o salmista está falando, nosso Deus é grande. Agora, quando a gente fala sobre grandeza, né, não tem como a gente pensar nas dimensões humanas. Então, a gente pensa logo, poxa, metro, centímetro, quilômetro, né? Quem tem filho, por exemplo, a Duda, não sei se o Lucas já perguntou isso, né? É a mesma coisa o André aqui, não sei se a Pietra já perguntou isso, mas é engraçado que às vezes a criança ela pergunta, mamãe, papai, qual o tamanho de Deus? Deus é maior do que a nossa casa? Ah, Deus é maior do que aquela montanha? Deus é maior do que o mundo inteiro, né? Por quê? É aquela noção de grandeza. A gente associa, primeiramente, as dimensões humanas. Só que o nosso Deus, a gente não tem como, né, dimensioná-lo com a nossa grandeza humana, porque Deus é espírito. E Deus, como o próprio salmista está falando, você não tem como medir o tamanho de Deus. Você não tem como calcular e constatar qual o tamanho que Deus tem. É ou não é? Agora, para que nós possamos ter uma minúscula, uma pequena noção de quão grande é o nosso Deus, nós temos que olhar para a maior criação de Deus. E quando eu digo maior, eu não estou falando de me referindo à importância, porque a maior criação de Deus, né, no sentido de importância, sou eu e é você. Agora, eu estou me referindo à maior criação de Deus no tamanho. E aí eu quero perguntar para vocês que estão aqui no Jitsi, qual é a maior criação de Deus, o que a gente pode ver, o que a gente pode tocar? Pode falar, alguém sabe? Está incluída, mas não é. É maior. Maior do que isso. Mas alguém? Arrisca? Não? Então, eu ia falar o universo, mas você falou que tem que tocar. Não, então o que a gente pode ver, É isso aí, tu ia falar certo. Isso aí, o universo. O universo é a maior criação de Deus, né? Que a gente pode ver. Então, para que nós possamos ter uma minúscula noção de quão grande Deus é, a gente vai vagar por esse universo. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, ou se vocês já sabem, né? Já estudaram sobre isso, sobre o tamanho do universo. Nós sabemos que ele é imenso, é gigantesco, mas às vezes a gente não tem muita noção do quão grande ele é. Lá no Salmo, capítulo 19, versículo 1, fala: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, toda essa natureza, todo esse universo que foi feito pelas mãos de Deus, mostram declaradamente,
fortemente o poder e a grandeza de Deus. E a gente vai vagar por esse universo, tá bom? Vou falar, a mensagem hoje é um pouco diferente. Primeiro vou falar um pouco de ciência, tá bom? Peço que todos prestem bastante atenção, mas lá na frente a gente vai entender melhor por que eu estou falando sobre isso, tá bom? Agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Qual é a coisa, né? O que é mais rápido nesse universo? Que tem a velocidade mais rápida, mais absurda? Quem sabe? A luz. A luz? Som, muito bom, talvez. isso daí. Oi? O som também, o som é muito rápido. O som? Não, mas o mais rápido é a luz mesmo. Ah, tá. Eu vou mostrar aqui, vou compartilhar com os irmãos. Então vamos lá. Não tem como falar sobre o universo sem falar da luz. A velocidade da luz, ela é de 300 mil quilômetros por segundo. A gente está acostumado a quilômetros por hora, né? Eu dirijo a 60, 80 quilômetros por hora. Caramba, teve uma ventania, o vento chegou a 100 quilômetros por hora. A gente está acostumado com isso. E aí a gente vê aqui, velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. E se fosse quilômetros por hora? 1 bilhão e 80 milhões de quilômetros por hora. É uma velocidade, assim, absurda de tão grande que ela é. E só por curiosidade, eu quero falar uma coisa. A velocidade do som, né, como a Duda mencionou, a velocidade do som é de 1.216 km por hora. É muito abaixo. É por isso que, às vezes não, quando a gente vê um relâmpago, ou quando a gente vê um fogos, né? Primeiro tu vê ele, o fogos, e dependendo da distância, às vezes 2, 3, 5, 10 segundos depois, você vai ouvir o som. Por quê? A velocidade da luz, ela é muito mais rápida do que a velocidade do som. Então, é nessa velocidade que nós vamos viajar pelo universo. E só para todos vocês terem uma ideia de quão assustadora é essa velocidade, olha só que coisa interessante. A luz, olha só, daqui da Terra até a Lua, tem uma distância de 384.400 quilômetros. E a luz viaja daqui para lá em apenas 1,2 segundos. Em 1,2 segundos, a luz vai da Terra até a Lua. Para vocês verem quão rápida ela é. Outra coisa, em apenas 1 segundo, a luz dá 7 voltas e meia ao redor do nosso planeta. Tem noção? 1 segundo, ela já deu 7 voltas e meia. Para vocês verem quão rápida ela é. Então é nessa velocidade da luz que a gente vai viajar pelo universo. Então, vamos começar a nossa viagem. Então, primeiramente, a gente vai partir do Sol. Vamos partir do Sol. Então, a gente parte do Sol. A distância da Terra para o Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. E sabe quanto tempo a luz faz de lá para cá? Apenas 8 minutos e 17 segundos. Em 8 minutos, pouco mais de 8 minutos, a luz que saiu do Sol chega ao nosso planeta. E aí a nossa viagem continua. E aí a gente vai. A gente passa por Marte, por Júpiter, por Saturno, por Urano, por Netuno, pelo planeta rebaixado Plutão. E aí, para a gente sair do sistema solar, a luz levaria 5 horas e 28 minutos. Quase 5 horas e meia só para a luz sair do sistema solar. E nessa brincadeira aí, a luz ela já percorreu em torno de 5,9 bilhões de quilômetros. É muita coisa, mas a nossa viagem continua. E aí, meus amados, 4 anos depois da gente sair do Sol, 4 anos depois, viajando na velocidade da luz, 4 anos depois, a gente chega em Alpha Centauri. Alpha Centauri, ela é a primeira estrela que a gente vai encontrar. Ela é a estrela mais próxima do nosso sistema solar. E ela está a 4 anos de nós.
E aí, nesse ponto, a gente já não consegue mais usar quilômetro, porque está ficando muito grande. Então, existe uma unidade que os cientistas usam, que é ano-luz. O que é isso? Ano-luz. Ano-luz é a distância que a luz percorre durante um ano. Um ano-luz é isso. Então, essa distância, ano-luz, ela equivale em torno aí de 10 trilhões de quilômetros. Alpha Centauri está a aproximadamente 40 trilhões de quilômetros da Terra. Então, meus amados, a partir de agora a gente vai usar anos-luz, porque a distância só vai aumentar, aumentar e aumentar. Vamos seguir a viagem. Vamos lá. 120 mil anos-luz. 120 mil anos-luz. O que acontece? A gente sai da Via Láctea. Via Láctea não é uma marca de leite, tá? Como teve uma vez no Show do Milhão uma mulher falando isso. Via Láctea é a nossa galáxia e levaria em torno de 120 mil anos-luz para nós sairmos dela. Olha a imensidão disso. Os cientistas estimam que a nossa galáxia ela tem em torno de 400 bilhões de estrelas. O que a gente vê no céu, hoje em dia, a gente vê muito pouco. Mas, por exemplo, na época de Abraão, quando Deus chega para ele, Deus fala, Abraão, conta as estrelas do céu. Conta, tenta contar, ele se perde, ele não consegue, também não tem como. O que a gente vê olhando para o céu não é nem 1% do que tem na nossa galáxia. É impressionante, né? Mas a nossa viagem continua. E aí, meus irmãos, 2,5 milhões de anos-luz depois, a gente vai encontrar a galáxia mais próxima da nossa. O nome dela é Andrômeda. Ela é a galáxia que está mais próxima de nós. E levaríamos 2,5 milhões de anos-luz para nós chegarmos nela. E aí, só para nós finalizarmos essa parte, essa é a viagem. A gente passa pela Terra, depois tem o sistema solar, depois tem a vizinhança solar interestelar, depois tem a Via Láctea, depois tem o grupo de galáxias locais, que é onde está Andrômeda, e aí você se afasta mais e tem um superaglomerado de Virgem, que é um aglomerado de galáxias juntas, depois vem o superaglomerado local, que é mais um aglomerado de um monte de galáxia, e aí tem o universo observável. O universo observável é o que foi observado até hoje pelos cientistas. É o que eles sabem que existe até o momento. E aí, meus queridos, estima-se que o universo possua aproximadamente 93 bilhões de anos-luz. Estima-se que haja em torno de 2 trilhões de galáxias. Estrelas, em torno de 10 sextilhões de estrelas. 10 sextilhões de estrelas. O que é isso? 10 sextilhões de estrelas. Bilhão, trilhão, quadrilhão, quinquilhão, sextilhão. 10 sextilhões de estrelas. Os cientistas afirmam que há mais estrelas no universo do que se a gente juntasse todos os grãos de areia do nosso mundo. Se nós juntássemos todos os grãos de areia, seria inferior ao número de estrelas que existe nesse universo. E sabe o que é o melhor disso tudo? Tudo isso que eu falei, os cientistas acreditam que seja apenas 3% de tudo que realmente existe em todo o universo. Agora vamos para a Bíblia, né? Já chega de ciência, né? Chega de ciência por hoje. Vamos para a Bíblia agora. O que a palavra de Deus nos diz? A palavra de Deus, ela nos diz, lá em Isaías, capítulo 40, versículo 12, que Deus, ele mede esse universo com as palmas das suas mãos. Não há 1 milímetro desse universo que Deus não conheça, não há 1 milímetro desse universo que Deus não saiba, porque Ele é o Criador e o nosso Deus é grande, esse universo vasto que nós não temos a menor capacidade de medir, de conhecer,
o nosso Deus conhece cada milímetro dele. E ele mede esse universo com as palmas das suas mãos. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Quantas estrelas? Vou perguntar. Fala aí, gente. Quem se lembra aí do número de estrelas que existe no universo? Que eu acabei de falar. Alguém lembra? Mais de 10 sextilhões. 10 sextilhões, isso aí. 10 sextilhões. Olha só que coisa engraçada. Lá no Salmo, capítulo 147, versículo 4, diz o seguinte: conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Agora, vamos pensar um pouquinho? Existe em torno, é muito mais do que isso, mas tem em torno de 10 sextilhões de estrelas nesse universo. Qual é a população mundial hoje? Eu olhei há pouco tempo, estava em torno de, eu vou arredondar para 7,9 bilhões de habitantes. Então, 7,9 bilhões, 10 sextilhões. Agora pensa comigo, se Deus conta o número de estrelas e se Deus as chama pelo nome, ou seja, as trata de maneira individual, de maneira única, ele conhece a cada uma. Se Deus faz isso com estrelas que nem vida tem, imagina a sua vida, imagina a minha vida, imagina a nossa vida, o cuidado, o amor que esse Deus tem por nós. Deus, ele cuida da sua vida, ele cuida de mim, ele cuida de nós. E Deus, ele nos trata de maneira individual. Se a gente pegar a Bíblia, nós vamos ver Deus tratando de maneira individual. Deus não nos trata no coletivo, ele nos trata de maneira pessoal. Com a minha vida e com a sua vida, ele te chama pelo nome. É assim que Deus trata você. Eu não sei como é que está a sua vida agora. Tanto você que está aqui, quanto você que está aí me vendo pela Twitch. Eu não sei como é que está a tua vida. Talvez você esteja querendo desistir de tudo. Talvez esteja dando tudo errado para você. Talvez você até esteja pensando e falando: Deus me abandonou. Deus não quer mais saber de mim, porque tudo dá errado na minha vida. Deus me abandonou. Meu amigo, minha querida, estamos aqui para falar que isso não é verdade. Esse Deus que cuida de estrelas que nem vida tem, esse Deus, ele ama você, ele se importa com você. Você é a coroa da criação de Deus. Você é a cereja do bolo. Você é a obra-prima de Deus. E Deus, ele não apenas conhece você. Ele te conhece, mas ele se importa com você. E ele se importa com você porque ele te ama. Esse Deus, ele ama muito você. Esse Deus, ele quer se relacionar com você. Esse é o nosso Deus. Esse é um Deus grande que faz questão de se relacionar comigo e contigo. Lá em Jeremias, capítulo 32, versículo 17, diz o seguinte: Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma? Existe algo que Deus não possa fazer? Existe algo que Deus não possa operar? O nosso Deus, ele pode fazer tudo. O nosso Deus, ele não tem limites. Nós, seres humanos, nós somos limitados. Nós temos fraquezas, nós temos limitações, nós temos dificuldades, mas não há nada que o nosso Deus não possa fazer, tanto na minha quanto na sua vida. E para finalizar, eu gostaria de fazer 2 reflexões. Diante de tudo isso que eu falei, dessa grandeza do universo e desse Deus que sustenta esse universo com a palavra do seu poder. 2 coisas para nós refletirmos. Amados, queridos, se eu creio em um Deus tão grande, tão tremendo, tão poderoso, se eu creio em um Deus assim, em primeiro lugar, por que ter medo? Para nós pensarmos, para nós refletirmos, por que ter medo se eu creio em um Deus tão grande assim? Essa é uma das frases que mais aparece na Bíblia.
não temas, não tenha medo. Porque Deus, Ele está sempre falando conosco, olha, não tenha medo, porque eu posso fazer tudo. Não se apavore, não se desespere, porque eu estou contigo. Se eu estou contigo, você vai ter medo de quê? Você vai ter medo de quem? Então essa é a primeira reflexão que nós podemos fazer. Por que eu vou ficar com medo? Por que eu vou ficar desesperado? É claro e é óbvio que, às vezes, as circunstâncias da vida, os problemas, as dificuldades, e a gente olha para um lado, olha para o outro, não vê saída, e a gente se desespera, a gente fica, caramba, e agora? Meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Mas o que Deus está falando para nós essa noite é, não tenha medo, não se desespere, não abandone tudo, não desista dos seus sonhos, não abandone os seus projetos, não desista das pessoas, não se afaste, não desista, não tenha medo. Eu vou citar 2 casos, um antigo e um novo. Existem vários na Bíblia, mas lembra de Ananias, Misael e Azarias, que foram lançados na fornalha ardente? Saiu um decreto do rei Nabucodonosor para que assim que tocassem, né, uma trombeta, uma buzina, todas as pessoas se ajoelhassem. Mas esses 3 não se ajoelharam. E aí, o rei Nabucodonosor chegou para eles e falou, ei, por que esses camaradas não estão se ajoelhando? Que parada é essa? Traz esses camaradas aqui. E aí, levou os 3 na presença do rei. E aí o rei chegou e falou para eles, olha só, é de propósito que vocês estão fazendo isso? De não querer me adorar? Vocês tratem de me adorar, senão eu vou jogar vocês na fornalha ardente. E aí eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. E aí eles, como eles confiavam em Deus, como eles sabiam quem era o Deus deles, e essa é a confiança que Deus quer que nós tenhamos nele, eles chegaram para o rei e falaram assim, rei, olha só, o senhor pode nos lançar na fornalha ardente. O nosso Deus, ele pode nos livrar. Se ele quiser, ele pode nos livrar, ele tem todo o poder para isso. Mas se ele, porventura, não nos livrar, rei, pode ter certeza que nós nunca vamos nos dobrar diante de ti. Nós só dobramos os nossos joelhos diante do Deus único e verdadeiro, o Deus de Israel. O final da história os irmãos conhecem. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais, não é? Eles foram jogados lá dentro e Deus os livrou. O 4º homem apareceu. Jesus estava lá com eles. E eles saíram, um fio de cabelo deles não foi queimado. Nem um fio de cabelo se queimou. Nada se queimou. E todos viram que Deus é o Deus único e verdadeiro. Mas por que eles fizeram isso? Porque eles tinham plena convicção. O Deus a quem eu sirvo, ele pode fazer tudo. Eu vou ficar com medo de você, rei? O nosso Deus, ele pode nos livrar. O nosso Deus, ele pode nos proteger. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder para fazer o que quiser. Mas, rei, se ele não quiser nos livrar, não tem problema. Porque assim que nós fecharmos os nossos olhos, estaremos diante dele para todo sempre. O que é muito melhor. Estaremos diante dele face a face. Vamos para o novo agora? Estevão estava sendo apedrejado. Estava doendo, estava machucando. Mas ele vê os céus abertos. Ele vê Cristo de pé, à direita de Deus. E antes de morrer, ele fala, Senhor Jesus, não lhes impute este pecado. Sabe o que ele estava falando? Senhor, eu perdoo a essa multidão que está me apedrejando. Será que o Senhor poderia perdoá-los também? Sabe por que ele falou isso? Porque ele sabia em quem ele cria. Ele sabia que Deus poderia livrá-lo se ele quisesse, mas não aprove a ele livrá-lo. Mas ele estava tranquilo, porque ele sabia que ele estaria diante do Senhor, face a face. Então, amados, por que ter medo? Por quê? Se eu e você cremos no Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode nos livrar, o Deus que pode nos proteger, não tenha medo. Não tenha medo. Ah, Rafael, então quer dizer que vou andar negligente?
eu vou fazer mesmo, vou andar mesmo. Não, nós temos que ser prudentes sim, nós temos que fazer a nossa parte sim. Por exemplo, estamos em um período da Covid, né? Temos sim que andar com máscara, temos sim que andar, né? Passar álcool em gel, temos que nos proteger. Se eu sei que um lugar é perigoso, eu não vou para lá. Temos que fugir da aparência do mal, fazer a nossa parte, mas sabendo que a nossa vida não está por acaso. No que nós não pudermos fazer, o nosso Deus, ele tem todo o poder e toda a autoridade para fazer, para resolver, para curar, porque esse é o Deus que nós temos. Esse é o Deus a quem nós servimos. Segunda coisa, para encerrar, se nós cremos em um Deus tão grande e tão poderoso, em segundo lugar, por que não nos relacionar com Ele? Se eu creio em um Deus que tudo pode fazer e um Deus que se importa conosco, mesmo a gente não merecendo, por que não nos relacionar com Ele? Sabe o que eu acho lindo? Que esse Deus que é todo poderoso, esse Deus que não precisa de nada e nem de ninguém, ele faz questão de se relacionar comigo e contigo. Esse Deus, ele faz questão de ter um relacionamento conosco. Eu acho maravilhoso que Deus, sendo Deus, ele abre mão da sua glória. Jesus, ele abre mão da sua glória, da sua majestade, ele se esvazia da sua onipotência, todo poder. Ele se esvazia da sua onisciência, conhecer todas as coisas. Ele se esvazia da sua onipresença, está em todos os lugares. Ele abre mão disso, larga isso, se faz um ser humano de carne e osso como eu e você. O Criador de todas as coisas entra na barriga de uma virgem. O Criador de todas as coisas agora é um bebê indefeso. Tem que aprender tudo de novo. Tem que aprender a falar. Tem que aprender a andar. O próprio Criador abandona a sua glória, vem aqui para esse mundo e sofre a maior humilhação que um ser humano poderia sofrer, que é a morte de cruz. Mas por que ele fez isso? Jesus fez isso porque ele fazia questão, e ele faz questão, de restabelecer uma comunhão, um relacionamento com Deus. Não é maravilhoso isso? Um Deus tão grande e poderoso que faz questão de ser o nosso amigo. Rafael, como é que eu me relaciono com esse Deus? Como é que eu posso conhecê-lo melhor? Sabe, Deus ele pode falar conosco de diversas maneiras, de diversas formas. Ele fala conosco aqui, ele está falando conosco nos louvores, na mensagem, ele pode falar conosco através de uma pessoa, ele fala conosco através da natureza. Deus tem várias maneiras de falar com a gente. Mas a gente só tem um jeito de falar com ele, que é orando, é conversando com ele. Assim como você tem o seu melhor amigo, sua melhor amiga, e você conversa, você troca uma ideia, é assim que Deus quer comigo e contigo. Deus quer ser o nosso melhor amigo. Deus quer estar o tempo inteiro conosco. Ele quer que nós paremos tudo e conversemos com Ele. Deus quer que nós tiremos um tempo para falar com Ele. Ah, Rafael, tem que ser de joelho? Pode ser. Pode ser em pé? Pode. Pode ser deitado? Também pode. Pode ser sentado? Pode também. No ônibus, no carro, na cozinha, no banheiro, no monte? Pode também. Não importa o lugar, o que Deus quer é a nossa intenção de procurá-lo, de buscá-lo. Mas uma coisa é certa, pode ter certeza de uma coisa. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, ocultas, que não sabes. Há uma promessa na Bíblia. Quando nós buscamos a Deus com toda a nossa força, de verdade, com sinceridade, como o André pregou outro dia, quando nós somos sinceros com esse Deus, quando nós falamos a verdade para Ele, Ele nos responde. E esse Deus vai te responder. Ele vai se manifestar a você. Ele vai responder o seu clamor. Seja sincero com Ele, seja sincera com Ele, que Ele vai te responder. Rafael, como é que eu conheço a esse Deus? Nós podemos conhecer a Deus lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia.
Ah, Rafael, mas eu não entendo a linguagem, eu não consigo compreender. Meu amigo, minha amiga, não tem problema. Tem a mim, tem o André, tem a Kirla, tem a Duda, tem o Jorge. Não entendeu? Ficou com dúvida? Fala com a gente. Fala com a pessoa que te chamou. Poxa, Rafael, eu não consegui entender esse versículo. O que quer dizer? Poxa, você pode fazer um estudo bíblico comigo? Poxa, eu quero entender, eu quero conhecer mais a Deus. Estamos sempre à disposição para te ajudar. Você vai conhecer a Deus, você vai ter um relacionamento com Deus e o Espírito Santo vai cada vez mais te revelar quem Deus é, esse Deus que é tão grande e que cabe em nosso coração. Ele vai falar com você. Meu amigo, minha amiga, sinceramente, eu não sei como é que está a sua vida. Não sei como é que você está. Não sei se você está com o coração partido, não sei se você está triste, desmotivada, não sei. Tanto quem está aqui, quanto quem está aí na Twitch, eu não sei como é que está a sua vida. Mas esse Deus, ele sabe. Ele conhece muito bem o seu coração. Ele sabe muito bem tudo que você está sentindo agora. Ele conhece você melhor do que ninguém. Talvez você tenha se afastado de Deus. Talvez você conheça tudo isso que eu estou falando. Mas você decidiu viver a sua vida. Você decidiu viver para você. Decidiu levar a sua vida do seu jeito. E se afastou de Deus. Sabe? Deus, ele está sempre no mesmo lugar. Somos nós que nos afastamos dele. Deus, ele nunca nos abandona. Sabe? Deus, ele não nos ama 1 milímetro a mais quando a gente acerta. Tampouco ele nos ama 1 milímetro a menos quando a gente peca. O amor de Deus é incondicional e permanece o mesmo. Talvez a sua vida esteja destruída, seu casamento destruído, seus relacionamentos destruídos. Talvez você não se sinta mais feliz, se sinta mal. Quero falar que esse Deus grande, ele está aqui entre nós. E esse Deus grande e poderoso, ele se importa com a sua vida. E ele quer te ajudar, ele quer te salvar. Ele quer preencher esse vazio que está no teu coração. Ele quer mudar a sua vida. Sabe, ontem eu estava na igreja, que eu congrego aqui, Nova Vida, e na hora da ceia, o pastor cantou um louvor muito bonito, do David Keelan. E esse louvor, ele dizia o seguinte, eu tenho certeza que os irmãos conhecem. Eu vou até compartilhar a letra. Esse louvor, ele é muito bonito. E ele diz assim: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, 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 Senhor, com teus braços de amor. Esse louvor, ele talvez fale como está a sua vida agora.
Talvez você se afastou. Talvez você foi viver sua vida, resolveu crescer. Não, agora eu quero ser independente, eu quero viver a minha vida. Não preciso falar com Deus, eu não preciso consultar a Deus. Não, eu vou viver a minha vida do meu jeito e tá bom. Só tá dando errado. Só tá quebrando a cara. Você não tá feliz, você não tá bem. Falta uma coisa no teu coração. Mas essa é uma noite de mudança. Essa é uma noite de reconciliação com esse Deus grande, tremendo e poderoso. Aí onde você está, ou aqui no Jitsi, ou aí no Twitch, fale com Deus. Nós vamos orar, use as suas palavras, mas seja sincero: Senhor Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tem um ditado aí no mundo que fala: todos os caminhos levam a Deus. Leva não, somente Jesus leva a Deus. Quando Jesus fala eu sou o caminho, ele está excluindo todos os outros. Todos os outros caminhos que não levam a Deus. Somente Cristo leva a Deus. Então, esse Deus poderoso que sustenta todo esse universo, ele quer cuidar da sua vida, ele quer se relacionar com você. Ele quer te ajudar. Dia após dia. Mas Deus, ele é educado. Ele só faz quando eu e você permitimos. Jesus, ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí sim, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Cristo está aí batendo na porta do seu coração. Deixa eu entrar, deixa eu fazer morada, deixa eu cuidar da sua vida, deixa eu te ajudar. Cabe a mim e a você abrir essa porta. Então nós vamos orar. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Se você quiser, coloque a mão no seu coração. Mas o que o Senhor quer ver é a sua sinceridade. Pai, em nome de Jesus, quero colocar diante do Senhor a vida dessa pessoa que tá aqui agora, Pai. Tanto aqui quanto no Twitch, Pai. O Senhor conhece essa pessoa, meu Deus. O Senhor sabe as lutas que ela tem passado. O Senhor sabe tudo que está passando no seu coração agora, Pai. O Senhor conhece, o Senhor ama, o Senhor se importa com essa vida, Pai. Senhor, se essa pessoa está recebendo a Cristo como seu Salvador, Pai, em nome de Jesus, Pai, perdoe seus pecados, entre em sua vida agora, Pai. Se essa pessoa está voltando para o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que essa pessoa se sinta abraçada pelo Senhor nesse momento, Pai, onde quer que ela esteja, Pai, que ela sinta o teu toque, que ela sinta o teu amor, Pai, aquecendo o seu coração agora, em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Que essa pessoa sinta, Deus, no seu lugar agora, que essa pessoa sinta o teu amor, Pai. Ó Deus, tu és um Deus tão grande, tão maravilhoso, Pai. E um Deus, Pai, que se importa conosco, e um Deus que se relaciona conosco, Pai, de maneira pessoal, de maneira individual. Pai, muito obrigado por esse culto. Muito obrigado por cada vida que está aqui. Pai, perdoe os nossos pecados, Senhor Deus. Nos proteja, nos guarde, nos livre de todo e qualquer tipo de males, Pai. E que dia após dia possamos te conhecer mais e mais, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Que Deus te proteja, que Deus te guarde. E meu querido, minha amiga, não tenha medo e se relacione com esse Deus. Conheça esse Deus. Deus, ele não joga na cara, sabe? Deus, ele não nos rejeita. Ele está sempre lá, de braços abertos, nos esperando. E que em nome de Jesus, você tenha sentido aí e recebido esse toque e esse abraço caloroso do Senhor. Que Deus abençoe as nossas vidas por completo.